Olá, eu sou Eduardo César, editor da revista Negócio Café. Também atuo como pesquisador da Agência de Inovação do Café aqui na Universidade Federal de Lavras. E hoje eu vou analisar esta que é a maior safra de café da história do Brasil. Essa foi a grande notícia da semana. A Conab divulgou o seu terceiro levantamento de safra e estimou que serão 59,9 milhões de sacas em 2018, praticamente 60 milhões. Recorde absoluto, o Brasil nunca produziu tanto café e esse número causou várias reações entre os cafeicultores. Reações de medo, de que todo esse café possa baixar ainda mais o preço, reações de confiança, de pessoas que acreditam que é impossível uma produção tão grande, e também o sentimento de incerteza aí para os próximos meses. Então, hoje com essa análise aqui, eu vou mostrar como foi possível o Brasil ter chegado a 60 milhões de sacas. Bom, começando, nós precisamos levar em consideração os fundamentos que estão por trás de uma safra de café tão grande. Então, o Brasil ele é o maior produtor de café do mundo desde a década de 1830. Vejam só, são quase 200 anos como o maior produtor de café do mundo. É realmente uma façanha. Nós estamos aí próximos de comemorar 200 anos de liderança no mercado mundial de café. E toda essa história não é apenas história. Ao longo desses quase 2 séculos, o Brasil construiu toda uma infraestrutura voltada para o café. São armazéns, cooperativas, organizações de pesquisa, empresas de consultoria, enfim, empresas de equipamentos, de produtos para café, que formam uma imensa rede especializada nesse setor e que, de certa maneira, cria força para a cafeicultura brasileira. Nenhum outro país do mundo tem esse ambiente que nós temos aqui no Brasil, combinando tudo, pesquisa, as cooperativas, a extensão rural, o desenvolvimento de tecnologias, tudo que nós temos aqui é de um destaque muito grande. Por mais que tenhamos problemas, que existam vários pontos que precisem ser melhorados, mas nós temos que levar em consideração que nós competimos com países que são mais pobres que o Brasil. Nós estamos falando de Etiópia, Uganda, Honduras, Guatemala, e cada um desses países tem, por incrível que pareça, ainda mais problemas para resolver do que o Brasil. Uma pobreza muito grande, falta de infraestrutura, corrupção, enfim. Então, o Brasil ele tem uma condição de destaque no mercado mundial de café e não é à toa. É uma conquista da nossa cafeicultura. Como consequência disso, a nossa produtividade vem sendo de maneira consistente aí há 30 anos. Hoje a produtividade média do Brasil ela gira em torno de 25, 26 sacas por hectare, sendo que na década de 80 era de apenas 7 ou 8 sacas. Então houve um aumento muito grande, muito consistente. Isso significa maior eficiência na produção de café e vem aumentando a
competitividade das nossas lavouras. Nós também temos muitas áreas mecanizadas, que são altamente eficientes e competitivas, isso aí também dá força para a nossa cafeicultura, e uma produção de café diversificada. O Brasil não produz só arábica ou só robusta. Embora a produção de arábica seja de longe a maior, nós somos o segundo maior produtor de café robusta do mundo. A estimativa para esse ano é de quase 14 milhões de sacas. Então, como arábica e robusta, embora os dois sejam café, são cafeiculturas bastante diferentes, cada uma com as suas condições, as suas particularidades. Então, quando o mercado de um está ruim, não necessariamente o mercado de outro está ruim também. Então, é possível que uma dessas cafeiculturas esteja crescendo enquanto a outra atravessa problemas. Quando a gente leva isso para analisar um país como um todo, o Brasil, isso acaba sendo uma força. E nós também temos que a nossa cafeicultura está distribuída por muitas regiões diferentes, com relevos diferentes, climas diferentes, condições produtivas bastante diferenciadas. Então, isso também é bom, porque quando ocorre um problema meteorológico, ele vai afetar uma região específica, não toda a produção do país. Nos últimos anos, aí, a seca que afetou a produção do Espírito Santo ficou justamente restrita ao Espírito Santo. Não houve impacto nas outras, pelo menos um impacto tão grande, nas outras regiões produtoras de café. Então, o fundamento é esse. E tudo isso aqui criou uma condição para que o Brasil viesse aumentando a sua produção de café de maneira contínua, apenas aí com alguns momentos de estagnação, mas o Brasil vem aumentando continuamente a sua produção há quase 200 anos. Essa aí é a tendência e é algo que, ao que tudo indica, vai continuar por pelo menos mais alguns anos. E aí, chegando no período mais recente, que é o gráfico do próprio relatório que a Conab soltou, tem a série histórica das estimativas da Conab, nós temos que de 2013 até 2018, a produção brasileira de café realmente aumentou bastante. Ela tem aí uma tendência de crescimento bastante clara, mas o que causou estranhamento em muitas pessoas é isso aqui. Em 2016, o último ano com a bienalidade positiva, a produção foi de 51,37 milhões de sacas. E aí, chegando agora em 2018, nós temos essa estimativa de 59,91 milhões. Ou seja, um aumento muito grande para um curto período de tempo. A produção aumentou aí em 8 milhões de sacas em apenas 2 anos. E aí, esse número causa estranhamento, desconfiança. Mas, para entendermos isso aqui, é necessário olhar o gráfico do Arábica e do Conilon separadamente. Então, vejam, a produção do Arábica, considerando apenas os anos de penalidade positiva, ela vem aqui com uma tendência de crescimento também. Esse crescimento só foi interrompido aqui em 2000. Ocorreram problemas e a produção ficou abaixo da anterior, de 2012. Mas em 2016, uma estimativa de 43,38 milhões de sacas e agora em 2018, 45,94. Então, vejam que não é um aumento tão grande assim. É um pouco mais aí de 2 milhões de sacas a mais.
o que é perfeitamente plausível e possível dadas as condições do país. Na verdade, esse aumento aqui ele reflete o aumento da produtividade, né, que segue aí contínuo nos últimos anos, e novas lavouras que entraram, que estão entrando. Embora o preço do café esteja ruim no momento, né, a gente não pode esquecer que até um tempo atrás ele estava interessante para boa parte dos cafeicultores. Eu sei que vai ter gente que vai questionar essa informação, mas que os dados mostram, as nossas conversas, informações que chegam, é que realmente nos últimos anos muita gente plantou café arábica ou renovou as lavouras e aí isso se reflete com a produção. Daí, quando nós analisamos a situação do Conilon, o cenário é bem diferente. O Espírito Santo teve problema grave aí com seca, que afetou 3 safras consecutivas, 2015, 16, 17, e causou aqui uma redução na produção nacional de Conilon muito grande, culminando aqui em 2016 com apenas 8 milhões de sacas. 5 milhões de sacas a menos do que em 2014. Então, isso foi um impacto negativo realmente muito grande para a cafeicultura brasileira. E essa baixa produção do Espírito Santo em 2016 impactou a produção nacional do mesmo ano. Então, isso que nós tivemos em 2016, de 51,37 milhões de sacas, na verdade era para ter sido muito maior. Sem o problema do Espírito Santo, o Brasil poderia ter aí uma boa margem de segurança, ter colhido pelo menos 55 milhões de sacas. E aí, se esse número tivesse sido confirmado, a atual safra de 59 milhões não soaria assim tão discrepante, não seria um aumento tão brusco. Mas o fato é que, em 2016, o Brasil não produziu tanto quanto poderia, por conta dessa seca que afetou as lavouras de Conilon do Espírito Santo. Então, como eu já mostrei, o aumento no arábica é totalmente razoável, reflete tendências mais do que comprovadas, e no Conilon que veio realmente o grande aumento de produção. Agora as lavouras do Espírito Santo se recuperaram e a produção de Conilon do país voltou ao seu patamar normal, com tendência de crescimento para os próximos anos. Tanto o Espírito Santo, quanto a Bahia, quanto Rondônia estão em tendência de aumento da produção de Conilon. Os 3 estados vêm tendo ganhos muito bons de produtividade e é quase certo aí que pelos próximos anos eles continuarão produzindo cada vez mais. Então, isso é um fator que deve ser levado em consideração aí na tomada de decisão, no planejamento dos cafeicultores dessa cultura. Então, com essa safra toda de 60 milhões, nós podemos imaginar o cenário para os próximos meses. Então, aqui no exemplo, eu vou considerar que essa safra ela será comercializada de julho de 2018 até junho de 2019, que é a convenção que se tem para ano safra de café. Então, a nossa estimativa de consumo girando em torno de 22 milhões, provavelmente talvez mais do que isso. Existem analistas
que questionam esse número aqui, eles acreditam que a produção brasileira, na verdade, é menor do que a estimativa oficial, mas nós não vamos entrar nesse mérito hoje. Então, 60 milhões menos 22 milhões do consumo, teremos até 38 milhões de sacas para serem exportadas em um período de 12 meses. Né? Então, esse aqui é o máximo que o Brasil poderia exportar no período de julho de 2018 até junho de 2019. Isso porque os estoques do país atualmente, como se diz, estão praticamente zerados. Não tem café para trabalhar nos armazéns. Bom, então com isso, o que pode acontecer? Quanto o Brasil realmente pode exportar de café? Nos últimos anos, entre 2014 e 2017, a nossa exportação total, somando o verde, o solúvel e o torrado moído, ela oscilou entre 30 e 37 milhões de sacas por ano. 37 milhões, inclusive, é o nosso atual recorde histórico, o máximo que o Brasil já exportou em um ano. Então, considerando essas possibilidades, de 30 a 37, ou, eventualmente, que o Brasil quebre esse recorde e exporte 38 milhões, nós teremos em junho de 2019 de 0 a 8 milhões de sacas de estoque. Se o Brasil bater o seu recorde de exportação, exportar tudo que pode exportar, que são 38 milhões, o estoque fica zerado. Se as condições econômicas, o preço, o dólar e outros fatores, fizerem que haja uma retração nas vendas, nós podemos ter aí um estoque aí, variando de 0, na verdade 0 não é estoque, mas variando de 1, talvez, de 1 milhão até 8 milhões de sacas, o que não é confortável. Mesmo com essa safra recorde, vejam que o Brasil ele tem a chance de chegar em junho de 2019 com o estoque zerado, se a exportação for muito boa, quebrar os recordes anteriores, ou então, no máximo, com 8 milhões de sacas em estoque. Considerando que em 2019 será um ano de bienalidade negativa para a arábica, esses 8 milhões podem ser suficientes apenas para que o país cumpra com a sua demanda por exportação. Então, a condição de oferta do Brasil continua apertada. Lógico, se a gente tiver uma exportação de 38 milhões de sacas, é muito café entrando no mercado. Um número realmente impressionante, mas está próximo de algo que nós já conseguimos em um passado recente. A grande questão é que alguns dos principais concorrentes do Brasil aumentaram muito a produção nos últimos 10 anos. Vietnã, Colômbia e Honduras, principalmente, são 3 países que aumentaram demais a sua oferta de café nos últimos anos. E aí, combinando isso com essa safra brasileira, isso cria uma condição de oferta do produto que é relativamente confortável e pode criar uma pressão por preços baixos. Então, é um cenário complicado. Esse preço baixo ele realmente afeta a vida aí dos cafeicultores, de milhares ou milhões de pessoas envolvidas com a cadeia, mas também é reflexo de um aumento muito grande na produção dos principais países produtores de café. Bom, qual que é a perspectiva para os próximos anos? A perspectiva é que esses países, Vietnã, Colômbia e Honduras, produzam ainda mais.
Não existem, no momento, indicações de que eles vão deixar de aumentar a produção. Eles devem continuar pondo cada vez mais café no mercado, pelo menos por mais algum tempo. E o Brasil também, apesar do atual cenário, os fundamentos de continuar produzindo cada vez mais café, e esse efeito deve continuar por algum tempo. Então, aumentar para a gente ter um cenário equilibrado. E aí o que eu acho que vai realmente fazer a diferença é como que o atual, a leitura que eu faço do mercado é de que o Brasil ele tem mais condição de resistir a esse preço baixo do que os concorrentes. Eu acho que esse atual momento aí do preço internacional do café vai reduzir o nível de plantio ou de renovação de lavoura dos países concorrentes. Então a gente vai ter uma taxa de crescimento deles menor ali, não no ano que vem, não em 2020, mas a partir ali de 2022 talvez o efeito disso apareça. Enquanto o Brasil ainda tem condição de manter o seu crescimento. Então, é uma possibilidade, né? Isso aqui é um cenário. Então, o importante para os cafeicultores brasileiros, concluindo aqui a análise, é entender que esse número de 60 milhões de sacas ele é reflexo aí realmente das condições da cafeicultura nacional, da competência, do uso de tecnologias, do crescimento, né, de Conilon aumentando também, o arábica cada vez mais produtivo, Conilon com mais tecnologia. Então tudo isso fez com que chegássemos a esse número e que é um número perfeitamente possível. Os gráficos não têm exagero nessa estimativa de 59,9 milhões de sacas. A grande questão é levar essa informação em consideração, ter um planejamento, né, muito bom da atividade, fazer o controle dos custos de produção, fazer a gestão realmente da lavoura e planejar tudo que será feito daqui em diante. Né? Ter uma análise ali se compensa ampliar a área, se não compensa. Né? Para alguns cafeicultores ainda compensa. Né? Os que são muito competitivos vão continuar aumentando as suas lavouras. Os que estão enfrentando dificuldade precisam tentar aí cortar custos, alguma coisa para continuarem se mantendo no mercado. E aí, o efeito disso tudo a gente vai ter daqui a alguns anos. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Pessoal, essa foi a minha contribuição para o tema, essa safra recorde impressionante de quase 60 milhões de sacas que o Brasil colheu, está colhendo em 2018. Como eu disse, eu sou editor da revista Negócio Café, uma publicação nova aí no mercado. Ela tem dois grandes diferenciais: 100% digital, um arquivo em PDF que a gente manda para os nossos assinantes, e para ser nosso assinante, ela é 100% gratuita também. Então, se você ainda não conhece, recomendo fortemente que leia, que baixe a revista. Nós tratamos de temas que vão desde a história do café, passando por tecnologias aplicadas à lavoura, tendências de consumo. A partir do próximo número que vai sair em breve, teremos também entrevistas. Então, é uma revista totalmente voltada para o café, 100% digital, você pode ler em qualquer lugar, e gratuita. Eu vou colocar o link para você fazer essa assinatura gratuita na descrição do vídeo ou nos comentários, dependendo da plataforma onde ele estiver. E peço que nos acompanhe também
no Facebook, no Instagram, estamos sempre postando aí notícias, curiosidades sobre o café, análises. Se vocês tiverem perguntas, questionamentos sobre esta análise, entrem em contato por e-mail, ou se quiserem o link de assinatura, também podem pedir por e-mail, e fiquem de olho no nosso trabalho, porque a partir de agora nós vamos investir nesse formato dos vídeos também. Então, vejam, nós temos uma plataforma bem completa, né? A revista digital em PDF, Facebook e Instagram com conteúdos inéditos, né? Análises, curiosidades, e agora as análises em vídeo também. Então, pessoal, agradeço a atenção de vocês e até a próxima.